Se prepara aí que esse vídeo tá cheio de notícia e é uma atrás da outra. Então já vem comigo aqui, a gente já começa, pessoal, com uma bomba, tá? Que atingiu ontem em Brasília no final da tarde. O partido PL pediu suspensão do julgamento do 8 de janeiro. Exatamente isso. O partido PL pediu a suspensão imediata do julgamento do 8 de janeiro, tá? E usa um artigo da própria Constituição para exercer esse pedido. Eu vou trazer todos os detalhes nesse vídeo aqui, então já fica ligado. Outra notícia que eu trago aqui é de um jornalista aí do Metrópolis falando que finalmente o Bolsonaro confessa que tentou impedir a posse de Lula, e você vai entender os detalhes dessa matéria, tá? Outra notícia aqui, PGR dá justificativa aí para segurar inquérito contra o ministro de Lula. Que engraçado, né, pessoal? PGR tentando ajudar o governo Lula aí. Vamos entender o que está acontecendo. Por que será que a PGR está segurando aí inquérito contra o ministro de Lula? Será que é para não deixar ainda mais negativa a imagem do Lula nesse governo? Bom, você vai entender toda essa história. Outra notícia que eu vou trazer aqui para vocês é que está ficando feio o caso do Brasil, né, perante o Paraguai, né, depois daquele vazamento lá que o Brasil estaria, na verdade, espionando o Paraguai dentro da Itaipu, né? Então, o embaixador do Brasil foi chamado para o Ministério Público lá do Paraguai em meio a essa crise para dar explicações. Exatamente isso, tá? Uma outra notícia aqui, ainda falando da anistia, né? O pessoal, os militantes aí da Globo, né? Falando que se a anistia passar, neste momento, né? O resultado é dizer que a justiça não vale nada. Será mesmo, pessoal, que seria isso? Ou será que a justiça está totalmente politizada? Pessoal, o Tagliaferro lá, o ex-ajudante de ordens aí do ministro Alexandre de Moraes, ele grava um vídeo para provar que está no Brasil, né? Após um boato aí que ele teria fugido, tá? Então vamos ver tudo isso no vídeo de hoje. Então já chega aí se inscrevendo no canal, habilitando o sininho de notificações e já vamos aqui para a primeira notícia de hoje, que é a do Bolsonaro. Então, segundo o Metrópolis, aqui o Bolsonaro confessou que tentou impedir a posse de Lula. Estado de sítio é um instrumento utilizado pelo presidente da República para suspender temporariamente os direitos e as garantias dos cidadãos. Os poderes legislativo e judiciário ficam submetidos ao executivo, tendo em vista a defesa da ordem pública, tá? Então, pessoal, na verdade, no Brasil, o artigo 137 da Constituição que faz a normalização desse ato, tá? Então, convocação grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia da medida tomada durante o estado de defesa, declaração do estado de guerra ou resposta de agressão armada estrangeira, tá, pessoal? Então, aqui tem os artigos da Constituição. A gente sabe que o Bolsonaro, né, ele realmente não ficou nada feliz com essa disparidade que teve nas eleições, em questão do lado dele não poder nada e do lado do Lula poder tudo, né? Inclusive retirando propagandas do Bolsonaro, sendo propagandas, muitas delas verdadeiras, né? Então, pessoal, ele fala aqui, ó, eu não esperava o resultado das eleições. Se eu não vou recorrer à Justiça Eleitoral, onde ir? Claro, ele recorreu à Justiça Eleitoral e levou uma multa de 22 milhões, né? Eu conversei com as pessoas dentro das 4 linhas, o que a gente pode fazer? Daí foi olhado lá, estado de sítio, estado de defesa, artigo 142, intervenção. O artigo 142 da Constituição diz que as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes regulares, organizadas em base hierárquica e na disciplina sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria e garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, a lei e da ordem, né? Então, pessoal, o Bolsonaro, ele admite que tentou todas as alternativas possíveis dentro da Constituição, tá? Então, para evitar que o Lula tomasse posse, tendo todo aquele cenário lá
que a gente conhece muito bem, tá? Portanto, só cabia ao Bolsonaro completar seu mandato em 31 de dezembro e transferir a faixa presidencial para o Lula, mas para não o fazer, viajou aos Estados Unidos e lá assistiu pela televisão o golpe de 8 de janeiro de 2023. Foi isso aí, pessoal. Então, Bolsonaro tentou de todas as formas previstas na Constituição, porém, infelizmente, não teve nada que ele pudesse fazer. Tá? Próxima notícia aqui, a gente vê a Matuza aí da Globo News, né? Falando que se o projeto de anistia passar nesse momento, o resultado é que a justiça não vale nada. Vamos ouvir aqui. Anistia de uma condenação por crimes que aconteceram 2 anos atrás. Quando a gente falou da anistia na época da ditadura militar, que acabou deixando que muita gente cruel e que praticou crimes atrozes ficassem solta, ainda assim esse projeto de anistia veio com 2 décadas de diferença. Se um projeto de anistia passa neste momento, o resultado é você dizer que a justiça não vale nada. E não é a justiça que julgou os atos do 8 de janeiro, é a justiça como um todo. Você pode discutir, por isso é que eu considero que a discussão de uma dosimetria não pode ser confundida com a discussão de um perdão total para quem praticou crime. Você pode, inclusive, discutir caso a caso, particularizar os casos para saber se houve alguma injustiça, se houve excesso de pena em um determinado caso. Mas a simples discussão de anistia é desmoralizar, na minha avaliação, o judiciário, a democracia, porque finge-se que foi tudo bem, que está tudo bem solapar a democracia brasileira, com vistas a um golpe de Estado, e as coisas ficam por isso mesmo, o Congresso solta. Aí o Congresso vai passar a ser aquele que abre a chave da cadeia e que solta aqueles que cometeram crime. Então, essa discussão na sociedade, que pode existir naturalmente, né? Porque é todo mundo livre para pensar o que quiser. Não só pode, como está ocorrendo, né? Como ele está ocorrendo, o fato dela existir como possibilidade no Congresso me assusta. A gente sabe que o Congresso é emburrado com o Supremo Tribunal Federal, que muitas vezes invade competência. Muitas vezes também o Congresso chama o Supremo para decidir. Muitas vezes. Então fica esse jogo de empurra. Agora, anistiar aqueles que foram condenados ontem, porque se a discussão fosse essa de excesso de pena, o que estava se discutindo com força era uma avaliação de redução de pena. Isso tem, esse projeto existe, está no Senado Federal. Tem um projeto lá para reduzir a pena dos condenados. Tem muita gente que já acha esse projeto problemático. Agora, a anistia é você simplesmente, na minha avaliação, jogar fora o que se viu no 8 de janeiro e o que aconteceu antes para viabilizar o 8 de janeiro. Tá aí, pessoal. Então, Natuza falando aí que seria um retrocesso, né, para a justiça. Eu acredito que a justiça anda muito politizada, pessoal, tá? Então, nada mais, não viria por esse lado. Acho que seria um contrapeso aí, sim, essa anistia, né, para provar que realmente eles não podem tudo que eles querem, né? Vamos lá, próxima notícia aqui, PGR dá justificativa para segurar inquérito contra ministro de Lula, né? Interlocutores de Paulo Gonet, né, afirmam que o caso de Juscelino Filho não é urgente. Tá aí, pessoal, então, urgente quando convém, né? A gente viu lá do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, né, que no mesmo estava parado há 8 dias, né, a questão do passaporte dele, para reter o passaporte, e no dia que ele disse que ia ficar nos Estados Unidos exilado, saiu a notícia em poucas horas após que seria arquivada a questão de segurar o passaporte do Eduardo Bolsonaro, né? Então a gente vê algumas coisas realmente políticas, infelizmente, tá? Então, segundo o site Metrópolis, né, a PGR recebeu um inquérito concluído 4 meses depois do indiciamento do STF ter solicitado o envio aos autos, né? Então, a ausência de uma denúncia formal por parte do Gonet tem gerado críticas
de lideranças ligadas ao Jair Bolsonaro, que apontam uma diferença de tratamento em relação ao inquérito que envolve Bolsonaro, denunciado em 3 meses, e não o ministro do Lula. Tá? A justificativa aí do Gonet da demora é a investigação contra o Juscelino não envolve pessoas com foro privilegiado presas previamente, o que, segundo o Gonet, diminui a urgência do andamento do caso. Tá aí, pessoal. Aí cabe a você me dizer aqui nos comentários, dizer o que você acha. Pessoal, agora uma bomba, tá, que aconteceu em Brasília ontem, trazendo aqui em primeira mão, tá, que o PL pediu simplesmente a suspensão do que está acontecendo aí, da ação que está acontecendo do 8 de janeiro, tá? Então, a Câmara deve decidir nos próximos 45 dias, prazo previsto pela Constituição, né? Então, vamos ver aqui o que eles estão falando. Todos nós sabemos, se há uma análise isenta e parcial, que no Brasil hoje nós vivemos uma sobreposição de poderes. Há uma usurpação pelo judiciário das competências do legislativo. E que nós vemos atualmente é uma forçação de controle de parlamentares pelo judiciário. Nós estamos achando normal, nos acostumando a ver atropelos constitucionais ao texto constitucional, instauração de inquéritos de forma irregular, quebra do devido processo, destruição da ampla defesa e das garantias de liberdade. Se entrarem na casa do cidadão comum sem fundamento plausível, razoável, já é um absurdo. Entrar na residência, no gabinete de um parlamentar, além disso, é uma violação do mandato, é uma violação desse parlamento. E é por isso que nós estamos recorrendo ao texto constitucional, ao artigo 53, parágrafo 3º da Constituição, que lá prevê a imunidade processual parlamentar. Cabe, se impetrada por um partido político, a possibilidade do Congresso Nacional, a respectiva casa, de sustar a ação penal. E essa ação penal, que nós sabemos, é fruto de farsa e perseguição. Então nós confiamos que nós iremos angariar essa maioria absoluta, 257 votos, para demonstrar que esse parlamento cuida dos mandatos parlamentares, cuida da competência legislativa. Num Estado democrático de direito, a instância maior é o parlamento quando há conflitos, porque ele reage, ele edita as normas e as leis. Vai depender do legislativo demonstrar que não é subserviente ao judiciário, que quer a harmonia e o bom trato e o respeito à Constituição. Deputado delegado Ramagem, que tem de todo o nosso partido, toda a nossa solidariedade, apoio, conhecemos a idoneidade, a seriedade do trabalho do delegado Ramagem como parlamentar e que em nenhum momento o Partido Liberal vai abrir mão das prerrogativas constitucionais do artigo 53 na proteção de um homem probo, de um homem que sempre prestou seus serviços, inclusive quando delegado da Polícia Federal, e em nada mancha a sua história. Nós, como colegas do PL, estaremos ao lado de Vossa Excelência, deputado delegado Ramagem, nesta sua luta em todas as circunstâncias. Nós estaremos ao lado do delegado Ramagem nesta batalha e não faltará do PL luta para que nós possamos provar que o deputado Ramagem tem sim que ter respeitadas todas as suas prerrogativas constitucionais. Tá aí, pessoal. Então, o PL, né, fazendo uma ação de suspensão da ação, justamente por envolver um deputado do PL, que é o Ramagem, tá? Então, isso está previsto na Constituição, tá? E pode ser pedido, e se a maioria da Câmara decidir pela suspensão, o processo será, sim, suspenso. Esse processo do 8 de janeiro será suspenso, se assim a Câmara desejar, tá bom? Isso aí, inclusive, está previsto na Constituição. Me conta aqui nos comentários o que você acha dessa notícia. Você ficou empolgado, não ficou empolgado?
você gostaria que funcionasse ou não? Me conta tudo aqui nos comentários, já se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!